Instagram para psicólogos. Como implementar estratégias poderosas, mesmo que você tenha poucos seguidores. Se você não me conhece, eu sou Priscila Camilo, sou psicóloga e mentora de negócios digitais. Nesse vídeo, eu quero compartilhar com você 5 estratégias para você implementar no seu Instagram e fazê-lo não só crescer, engajar, como atrair possíveis clientes para o seu consultório, para o seu negócio. O que eu quero trazer para você, que é muito importante, e eu vou compartilhar aqui na minha tela sobre alguns itens que eu separei que eu considero importante, tá? Nós precisamos falar sobre algo que vai interferir a qualidade das suas postagens se você não souber os cuidados que você precisa ter. O nosso código de ética. Sim, se nós não conhecermos as regras, as diretrizes, nós podemos infringir algumas regras, mesmo que seja um post, às vezes, inofensivo. Então, vamos olhar para isso aqui nessa parte inicial do vídeo, e a segunda parte, nós vamos falar das estratégias para você implementar. Quando a gente fala um pouco aqui de código de ética, e eu quero mostrar aqui para você, nós precisamos tomar um certo cuidado com isso aqui. O Instagram, ele pode ser usado por psicólogos? Deve, mas a gente vai ter que tomar cuidado, principalmente com um item que tem lá no código de ética. Tem mais 5 itens que eu não vou trazer aqui, mas eu selecionei um que pode atrapalhar o teu trabalho aqui, se você quer crescer no Instagram, tá? Vamos lá. O que seria uma autopromoção exagerada e sensacionalista, tá? Como prometer algo que você sabe que você não vai entregar. Quando a gente vai falar de código de ética, existem muitos detalhes e eu não vou me alongar aqui nesse vídeo. Você precisa conhecer o teu código de ética, tá? Mas, por exemplo, que seria criar uma comunicação num post, num story, numa live, onde você promete um resultado? Vamos supor que você vai criar um post, cure sua ansiedade em 4 sessões comigo. Isso seria, por exemplo, uma postagem errada. Resolva seus problemas emocionais definitivamente com a minha psicoterapia. Isso seria errado. Eu estou trazendo exemplos gritantes para que a gente tenha, assim, um pouco de noção do que pode realmente infringir, tá? Porque a psicologia, a priori, ela não garante resultados. Nós sabemos que a psicologia vem de uma ciência que trabalha a subjetividade e, sim, nós dependemos de múltiplos fatores individuais para que aquilo seja realmente alcançado. Então, a gente não pode fazer isso, tá? Promessas de resultados que podem ser garantidos, depoimentos ou testemunhos inadequados de pessoas. Por exemplo, postar depoimentos detalhados demais de clientes, como, por exemplo, a doutora X salvou o seu casamento a partir das 10 sessões de psicoterapia. Recomendo. Isso não pode ser feito. Eu sei que é gritante esses exemplos que eu estou trazendo, mas eu prefiro trazer esses gritantes para que a gente consiga ter uma noção e entender. E por que isso não pode? Porque o sigilo pode criar expectativas irreais nos potenciais clientes. Então, a gente precisa salvaguardar o quê? O sigilo. Uma outra coisa, comparação desleal. A comparação desleal, eu até vou compartilhar aqui para vocês novamente, a gente precisa entender que comparação desleal é a gente, de repente, posicionar assim, a minha abordagem é a melhor que tem no mercado. Diferente das terapias convencionais, a minha psicoterapia de casais vai trabalhar isso, 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 isso. Isso não pode. Por quê? Denigre outras práticas, promove aí uma falta de respeito à pluralidade de outras abordagens e, obviamente, a gente não pode fazer isso. Exagero sensacionalista. Esse é um outro tipo de coisa que a gente não pode fazer. Esse quarto item aqui, ó. Exagero sensacionalista. O exagero sensacionalista seria assim: transforme completamente sua vida em poucas sessões de psicoterapia. A gente não pode fazer isso, porque é uma linguagem extremamente apelativa. Então, tirando esses elementos aqui, que, ai, Priscila, mas você está dando uns exemplos muito gritantes. Eu estou dando uns exemplos gritantes porque para a gente entender o teor do que a gente pode e não pode enquanto psicólogo, respeitando o nosso código de ética, ok? Então, maravilha. E a gente
entendendo um pouquinho aí, tá? Eu não estou falando aqui, existem pelo menos mais cinco itens no seu código de ética que você precisa dar uma olhada, tá? Por exemplo, tem uma parte lá que fala dos descontos excessivos, divulgação de informações sigilosas, realizar publicidade de atendimento gratuito, associar psicologia a práticas não conhecidas. Isso aqui são outros itens que você precisa pesquisar lá no seu código de ética, que eu não vou me alongar nesse vídeo, tá? Então, essa primeira parte, ela é importante para a gente enquadrar e entrar numa parte agora que é, sim, aquilo que vai realmente trabalhar o engajamento do seu perfil, do seu conteúdo. E aí, nós vamos entrar numa parte que são as estratégias de engajamento, e não só de engajamento, estratégias, uma vez que a gente já sabe o que a gente pode e não pode, fica mais tranquilo para a gente produzir um conteúdo. E fora isso, o que é importante? A gente entender essas estratégias. Eu gosto muito de trabalhar algo que é importantíssimo, gente. A gente pode falar de todas as estratégias desse vídeo, mas o que vai fazer realmente você crescer aqui é ter uma mentalidade empreendedora. Antes de eu falar de biografia estratégica, eu quero trazer para você que, enquanto você não tiver uma mentalidade empreendedora, ou seja, uma mentalidade forte, uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade onde você não vê. Tem pessoas, né? Como que a gente sabe que a gente tem mentalidade empreendedora? A mentalidade empreendedora, ela tem várias características, mas tem uma que norteia ela, que é a mentalidade onde a gente vê solução para todos os tipos de problema. Agora, como que a gente sabe que a gente não tem uma mentalidade empreendedora? Quando a gente só vê 1000 problemas à nossa frente e nenhuma solução para resolver. Então, a gente precisa trabalhar isso dentro da gente. Claro que existem outros aspectos, existe. Inclusive, aqui nesse canal tem um outro vídeo que eu vou deixar aqui acima para você, onde eu falo o que é ter a mentalidade empreendedora, porque muitas psicólogas saem da universidade, psicólogos, não tendo essa mentalidade empreendedora. E antes da gente falar de Instagram, a gente vai precisar falar um pouquinho disso. Então, não deixa de ver esse vídeo. A estratégia número 1 que eu vou apresentar para você é uma biografia estética. Como que a gente sabe que a gente tem uma biografia estética? Vamos ver? Vamos lá. Olha só. A biografia estética, tá? Que é a bio do Instagram, tá? E eu falo estética e estratégica, né? A estética, porque a gente vai cuidar dessa bio esteticamente, e estratégica, porque ela vai estar posicionada para um público, ela vai estar posicionada para um nicho e para um tema. É muito importante que a gente entenda, tá? Como que a gente cria a nossa bio. Eu, enquanto mentora, eu entro em muitas bios de psicólogas e eu fico, às vezes, assustado com o que eu vejo por aí. Por quê? Existem 3 linhas principais ali, tá? Que você vai se ater. E essas 3 linhas, elas são para serem usadas estrategicamente, e eu vou falar delas aqui. Essas 3 linhas são, primeiro, para você destacar a sua especialidade. Para você dizer no que você é especialista, né, ou você destacar a sua função dentro de um lugar, destacar algo dentro ali do teu fazer, onde vem na tua primeira linha. Na segunda linha, um exemplo disso seria mostrar na segunda linha como que você ajuda sendo especialista nessa área. Então, primeira linha, vem a sua especialidade, especialista em terapia cognitiva comportamental, especialista em terapia, em psicoterapia junguiana, especialista em gestalterapia, como eu. Então, essa primeira linha, ela é muito importante. A segunda linha, se você é especialista em algo, é esperado que a gente saiba como que você ajude as pessoas a partir dessa especialidade. E aqui que vocês erram demais, porque muitas de vocês não estão definindo o nicho de vocês. Como eu ajudo, como que aquela pessoa alcança os resultados com a minha ajuda. Então, um exemplo, te encorajo a enfrentar a ansiedade. Isso é um tipo de delimitação de nicho e tema que mostra para o teu público o que você faz. A terceira linha, você precisa incluir um CTA. O que é um CTA? É a abreviatura de Call to Action, uma chamada para ação. Saiba mais sobre o meu trabalho no link abaixo, saiba mais no meu site, enfim, por aí vai. Então, isso é muito importante. Eu sei que muita gente fala, mas eu já sei fazer uma bio
com uma boa estética e estratégica? Muitas vezes você não sabe, tá? Então, essa é o primeiro item. O segundo item é a gente trabalhar os directs e a qualidade das perguntas na caixinha, tá? Por quê? A caixinha de pergunta, ela vai trazer o teor da comunicação do público que você quer alcançar, tá? E qual é o teor da comunicação? Como que as pessoas perguntam para você determinada coisa? Por exemplo, você pode receber no teu direct, ou você abre uma caixinha de pergunta, as pessoas perguntem para você, Priscila, mas como que você consegue me trazer orientações de como enfrentar a ansiedade? Como que eu enfrento a ansiedade de forma prática? Se a pessoa pergunta isso para você ali na caixinha de pergunta, isso te dá o quê? Uma ideia de conteúdo. Priscila, tenho tentado trabalhar as minhas emoções, mas não consigo segurar a minha ira. Por exemplo, a pessoa coloca na tua caixinha de pergunta ou te envia um direct disso. Quando a gente recebe esses directs ou a gente abre a caixinha de pergunta e vem esse tipo de coisa, aqui a gente precisa estar de orelha em pé ligada para a gente produzir um conteúdo que é já o quê? Uma pergunta da sua audiência. Se uma pessoa pergunta isso para você, é bem provável que pelo menos 50 pessoas do seu ecossistema queiram saber a resposta para essa pergunta. Então, você vai se utilizar desse tom de comunicação da tua própria audiência para criar o teu próprio conteúdo, certo? Então, é muito importante a gente olhar para isso. Maravilha. Depois que a gente olha para isso, a gente vai precisar olhar para um outro item que é os tipos de conteúdos que não pode faltar. Se você entender que rede social, ela tem algumas funções, tá? E sim, por mais que a gente não tenha estabelecido quais funções são essas, mas todos os conteúdos, eles têm 3 funções básicas, tá? Educar, entreter e inspirar. Qual que é um conteúdo que educa? Aquele que ensina, aquele conteúdo que você vai ensinar alguém alguma coisa. Um conteúdo que você vai ensinar um como. Geralmente são conteúdos como o que eu faço, o que eu faria, tá? Conteúdos de entretenimento, onde você se utiliza de elementos lúdicos, expressivos, para ensinar. Ou entreter, vídeos engraçados, memes, ou algum elemento mais criativo para gerar mais entretenimento, ok? Um outro item importante em tipo de conteúdo é o conteúdo inspiracional. O conteúdo inspiracional, às vezes, vai precisar de você trazer a tua história um pouquinho para frente, trazer um pouco de elementos da tua própria experiência para que as pessoas se sintam inspiradas para olhar esse conteúdo, engajar nesse conteúdo. E conteúdo inspiracional, ele tem uma característica: colocar as pessoas em movimento. Então, um conteúdo que inspira, ele coloca as pessoas em movimento. Maravilha. Depois que a gente entende que tem a bio, que a minha caixinha, o meu direct me dá sinais sobre qual conteúdo no meu Instagram pode gerar mais engajamento, a gente tem que olhar esse terceiro item que eu falei. Agora a gente vai falar do quarto item, tá? O quarto item, gente, ele não é menos importante. Por quê? Quando a gente entende que... Por que ele não está indo? O quarto item aparecer aqui. Compartilhar as suas histórias pessoais. O que é compartilhar histórias pessoais? Gente, muitas de vocês têm muito medo de compartilhar história pessoal. E deixa eu falar uma coisa: compartilhar história pessoal nada mais é do que você trazer um elemento inspirador para a tua audiência, onde a tua audiência possa se humanizar com você. Né? Eu não gosto dessa palavra humanizar, mas não tem outra aqui, ou seja, sentir-se tão humano como você é. Às vezes, os psicólogos têm um pouquinho de dificuldade de falar, nossa, mas se eu falar para o meu cliente ou para a minha audiência que eu também trabalho o meu enfrentamento à ansiedade, isso pode me passar algo que não vai ser bom para mim, para o meu profissional, algo como uma fraqueza. Deixa eu falar uma coisa: quanto mais as pessoas entenderem que nós estamos passando por elementos que elas estão passando e que a gente já superou, isso é importante. Então, quando você quiser fazer um conteúdo inspiracional,
Você vai usar o quê? Um conteúdo que algo que a tua audiência se interessa, que você já passou, já superou e tem uma história para contar. Então, quando a gente tem esse elemento, isso pode ser algo importante. Então, as histórias pessoais, gente, ela é a nossa verdade, a nossa autenticidade. E eu sempre gosto de falar, não subestime o poder de uma narrativa autêntica, tá? Então, esse é o quarto item. Quinto e último item. Misture elementos de informações atuais, tá? E aqui eu gosto de falar, indique livros misturado com TED Talks. Quem não conhece TED Talks, coloca aí, TED Talks. Vocês vão ver quantas coisas tem maravilhosas. Eu sou uma consumidora ávida de TED Talks, tenho o livro do TED Talks, eu assisto muitos vídeos do TED Talks, e você pode, enquanto produtora de conteúdo, fazer isso misturando todos esses elementos. E aqui eu quero mostrar para vocês um exemplo, né? O que o filme, por exemplo, você vai indicar o filme Mente Brilhante. Vamos supor que você vai indicar um filme e você quer falar de hiperfoco, principalmente quando a gente está trabalhando temas de transtornos do desenvolvimento. O que o filme Mente Brilhante nos ensina sobre hiperfoco? O que você não sabe, mas deveria saber que o filme Mente Brilhante ensina sobre hiperfoco. E por aí vai. 3 mitos e 3 verdades que aparecem no filme XPTO. Tudo isso é importante a gente trabalhar. Um outro exemplo. O que eu falaria no palco do TED Talks sobre o perfeccionismo? E aí você pode indicar um vídeo sobre perfeccionismo, porque tem vários lá, e trazer aqui um viés de autoridade, porque se você quer falar num TED Talk sobre perfeccionismo, né? E aqui a gente está criando uma situação hipotética, qual conteúdo que você levaria para um palco do TED Talks? Todos esses elementos podem fazer sim o seu Instagram bombar. O que é importante, gente, tá? Não fiquem presas a número de seguidores. Ah, eu tenho uma audiência pequena, eu quero começar a construir um negócio digital. Eu sei que você fala muito de ter infoprodutos digitais aqui, Pri. Inclusive, eu tenho um vídeo falando disso aqui no canal. Mas o que eu quero trazer para vocês é que a gente precisa sair da imprevisibilidade, da falta de previsibilidade dos nossos ganhos. Nós precisamos ampliar as nossas possibilidades a partir do nosso conhecimento e ter um Instagram estratégico que não só engaja as pessoas com comentários, porque engajamento não significa que você vai ter resultado. O resultado que eu acredito no Instagram é aquele cliente que chegou no teu Instagram, gostou do seu conteúdo e está pronto para dar um próximo passo pago com você. Seja um programa de acompanhamento terapêutico seu, seja o seu grupo terapêutico, seja a sua mentoria, sua consultoria. Então, o que eu considero um Instagram poderoso? Aquele que não só gera engajamento, mas que gera o desejo do seu cliente dar o próximo passo pago com você. E é isso que eu falo bastante aqui no canal. Então, uma vez que você já pegou essas 5 estratégias, eu quero que você implemente. Conte aqui nos comentários para mim como esse vídeo te chegou, o que você descobriu aqui que você não tinha pensado antes e, principalmente, o que você vai implementar agora. Não esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar esse vídeo com pelo menos 2 pessoas e, principalmente, vá lá, segue o canal para você não ficar de fora de nada que está rolando por aqui. Eu espero você no próximo vídeo. Até lá!